maioria das pessoas que descobre a retatrutida começa fazendo uma pergunta errada imediatamente. E geralmente isso não acontece de maneira intencional. É simplesmente como o seu cérebro, como o cérebro humano, ele funciona quando encontra algo que parece bom demais para ser verdade e automaticamente o seu cérebro ele começa a procurar uma saída, uma válvula de escape, como se você necessitasse de ter um plano B antes mesmo de começar aquele plano A. E aí vem várias perguntas. Breno, por quanto tempo eu utilizo a retatrutida? Quando eu preciso parar? E quando eu parar, o que vai acontecer com o meu físico, com a minha saúde? Já percebeu o que esse tipo de pergunta ele revela? No sentido mais profundo da palavra? Quando você faz esse tipo de questionamento, você está tratando um problema sério como se ele precisasse de uma simples solução temporária, como se fosse algo fácil de resolver. Eu tomo, eu resolvo o problema, depois eu paro e a minha vida ela volta ao normal. Você já parou para pensar que esse normal que você quer voltar, fazer o protocolo, parar e depois voltar ao normal, é exatamente o motivo de você ter caído aqui nesse vídeo? O normal não deveria ser você acordar cansado, colher o seu sangue e ver todos os marcadores altamente comprometidos. O normal não é você estar caminhando rumo ao diabetes, com todos os seus marcadores alterados, o seu cortisol ele está cronicamente elevado na corrente sanguínea, o seu corpo ele está produzindo todas aquelas citocinas inflamatórias 24 horas, 7 dias por semana, como se você estivesse travando uma guerra contra a sua própria biologia, contra o seu próprio corpo. E o mais bizarro dessa situação é que a maioria das pessoas acha que isso é normal, que tá de boa, que faz parte da rotina, depois que você passa ali os seus 30, 40 anos, que é o ritmo acelerado da sua vida, que é o estresse, o compromisso ali com a família, a agenda, muitas das vezes, apertada da semana. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque a gente não tá simplesmente falando de uma molécula que vai te deixar rasgado no shape para você ir para a praia no final do ano bonitão. Não, você precisa entender o mecanismo real da retatrutida e, obviamente, existem outros compostos que agem em sinergia com a reta. E é justamente entendendo tudo isso que você vai estar operando em um nível de performance completamente diferente. Então, além da retatrutida, eu vou te mostrar outros dois compostos que trabalham juntos no sentido de proporcionar mais saúde, mais estética e, óbvio, mais longevidade. Se você curte esse tipo de vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, já deixa o seu like. Caso você não curta esse vídeo até o final, lá na frente você retira o seu like. Esse é o combinado que eu faço sempre com vocês. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para você entender por que esse vídeo é importante, por que eu precisava gravar sobre isso, eu preciso te levar para um lugar que talvez nenhum vídeo sobre retatrutida tenha te levado antes. E a gente não está falando sobre o seu fígado, sobre o seu pâncreas, não é apenas sobre a sua gordura que está acumulada aí na sua barriga. A gente vai começar falando justamente do seu hipotálamo. Existe uma estrutura no centro do seu cérebro que funciona como se fosse o CEO de todo o seu organismo, de todo o seu metabolismo. Esse mesmo CEO, ele regula a sua fome, ele controla o seu nível de saciedade, a temperatura do seu corpo, o seu gasto energético e também a sua produção hormonal. Absolutamente tudo que acontece no seu metabolismo passa por esse CEO primeiro, antes de todos esses comandos eles serem executados e refletirem no seu corpo, na sua saúde. Só que quando você tem algum tipo de doença metabólica, esse CEO, ele não está funcionando mal, ele não está com preguiça de trabalhar, ele simplesmente abandonou a empresa, ele foi embora, ele está vivendo um colapso e o motivo desse colapso, ele tem um nome, a gente chama esse colapso de resistência à leptina. Breno, do que se trata resistência à leptina? A leptina é um hormônio que deveria sinalizar para o seu cérebro que você já tem energia suficiente, que você não precisa comer feito um desesperado, que você pode começar a queimar essa gordura com maior facilidade. Porém, esse sinal ele não chega aonde ele deveria. O seu receptor ele está completamente surdo. Lembra do fone de ouvido lá da Anitta que eu citei no outro vídeo? É exatamente isso que está acontecendo lá no seu hipotálamo. Ele não está escutando aquele sinal que ele deveria escutar vindo da leptina. Então, visto todo esse cenário, o que aquele CEO lá da empresa ele começa a fazer? Sim, o seu hipotálamo ele começa a gritar, dizendo que você está morrendo de fome, enquanto o seu corpo está literalmente se afogando em tanta energia armazenada, sim, em forma de gordura. Percebe que a gente está falando de um CEO maluco correndo pelos corredores da empresa, pedindo socorro, enquanto tem um cofre lá no andar de baixo transbordando de energia. Percebe o tamanho do problema que a gente está lidando? Você não consegue acessar o seu estoque de gordura, mesmo que você o tenha. E é justamente nesse cenário que a retatrutida ela faz algo que nenhum outro composto dessa classe de incretinas consegue fazer. A retatrutida ela não vai acalmar esse CEO maluco. Sabe o que ela faz? Ela demite esse CEO e ela contrata outro. Como ela faz isso, Breno? A reta ela reabre a porta que estava trancada para a leptina entrar
E a partir disso, depois que a leptina entra no seu cérebro, ele volta de uma maneira progressiva a escutar todos aqueles sinais que o seu corpo ele está tentando te emitir. Então você não está mais querendo atacar a geladeira, querendo uma barra de chocolate depois de ter comido um prato gigante de comida. Mas isso não acontece porque o seu apetite ele foi suprimido de uma maneira artificial, mas sim porque você começou a estabelecer uma nova conversa com a sua própria biologia. Semaglutida e tirzepatida, o Mounjaro lá da farmácia, o que essas duas moléculas elas fazem? Elas colocam o algodão lá no ouvido daquele CEO. Já a retatrutida, ela conserta todo esse sistema de comunicação por completo, um verdadeiro restart nessa comunicação. Eu já falei em diversos outros vídeos sobre a semaglutida e também sobre a tirzepatida. Então, de uma maneira bem resumida, semaglutida, supressão de apetite. Já o Mounjaro, ele faz isso. E além disso, ele melhora a função pancreática, função de glicose. Só que essas duas moléculas, elas suprimem o glucagon. E é justamente aí que elas falham. E não adianta você brigar comigo aqui nos comentários dizendo que é maravilhoso. Eu não tenho ações na Lilly, eu não ganho nada falando que a retatrutida é melhor. É simplesmente a verdade. Não precisa utilizar a reta, não precisa fazer o que eu digo. Você simplesmente segue com aquilo que você acha que é melhor para o seu organismo. Eu estou aqui comunicando a verdade para quem quer entender, para quem quer ter um conhecimento mais profundo, segue o que eu estou te dizendo. Se você não quer, continua no seu caminho, tranquilo? Voltando para o tema, o glucagon, ele é o comandante geral de todo o seu gasto energético. Quando você o suprime, você suprime justamente o mecanismo que faria o seu corpo começar a queimar gordura de verdade. E ao mesmo tempo, o que o glucagon faz? Sim, ele preserva todo o seu tecido mais vital, a sua massa muscular, beleza? Então, a retatrutida, ela ativa o glucagon, combinando GLP-1, GIP, e tudo isso está acontecendo, tudo isso está rodando no seu corpo 24 horas, 7 dias por semana, o tempo inteiro. Enquanto você me assiste, está acontecendo isso. E esse terceiro agonismo é o que muda completamente toda essa história. O seu gasto energético, ele sobe entre 20% e 25%. Toda a sua massa muscular, ela é altamente preservada. Você tem a sua função hepática, o seu fígado, funcionando bonitinho. E toda a raiz lá daquele problema que eu citei lá em cima, ela foi tratada na raiz, obviamente. Não tem comparação. Lembra daquelas 3 falhas que eu falo em todos os vídeos de maneira incansável? Você já decorou. Inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina e disfunção mitocondrial, escassez de energia. A retatrutida, ela ataca de uma maneira precisa essas 2 primeiras falhas com uma precisão absurda, como se fosse aquele sniper que não erra nenhum tiro. Já a terceira falha, ela demanda um sinergista bem específico. Você, caso me acompanhe, já deve saber de quem que a gente está falando. Em um determinado momento do protocolo da retatrutida, depois que ela já fez todo aquele trabalho de limpeza, você entra com o MOTS-c. Sim, o MOTS-c é um peptídeo derivado do seu próprio DNA mitocondrial. Não é algo externo que você está colocando no seu corpo. Não funciona como se fosse um esteroide anabolizante que destrói toda a sua produção endógena e bagunça todo o seu eixo hormonal e diversos outros marcadores. O MOTS-c, ele é simplesmente uma mensagem que as suas mitocôndrias já conhecem desde o dia que você nasceu, justamente porque você o produz, beleza? Só que o MOTS-c endógeno, ele começa a cair de uma maneira natural, não tem como você brigar com isso. À medida que você vai envelhecendo, o MOTS-c ele vai caindo. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz a menor ideia do que o MOTS-c faz, de uma maneira bem resumida, tem vídeo do MOTS-c aqui no canal, diversos. O MOTS-c, ele ativa a via AMPK. E se você me acompanha, você já sabe de cor o que essa via faz. A gente está falando do regulador mestre de toda a sua energia celular. Quando a AMPK ela é ativada, ela dispara biogênese mitocondrial, que nada mais é do que a construção de mais usinas de energia, de mais mitocôndrias. E tudo isso te faz produzir mais ATP, adenosina trifosfato, aquela moeda de energia que o seu corpo utiliza para fazer qualquer função, piscar, pensar, me assistir, levantar, pular, treinar, tudo demanda ATP. Então o MOTS-c, ele é um peptídeo que age diretamente nas suas mitocôndrias e através da via AMPK você otimiza toda a sua produção de energia e você fica boladão. Então pensando nesse sinergismo, né, a retatrutida, ela está construindo todo o sistema de comunicação lá com aquele CEO, lá com o seu hipotálamo que estava surdo, ela demitiu, contratou outro CEO e tudo está funcionando bonitinho. Já o MOTS-c, ele garante que todas as suas fábricas de energia, elas estão rodando com a sua eficiência lá no talo. Vamos pensar nesse sinergismo entre retatrutida e MOTS-c. A gente tem a retatrutida que opera reestabelecendo toda aquela comunicação lá com aquele CEO, com o seu hipotálamo. Lembra que eu citei essa analogia lá em cima? Já o MOTS-c, ele garante que todas as suas fábricas elas estejam rodando com a sua eficiência de produção de energia lá no máximo, beleza? Mas você não é obrigado a utilizar os dois. Você pode utilizar somente a retatrutida, é um puta de um peptídeo, porém, a retatrutida sem o MOTS-c,
Na prática, é basicamente você ter um CEO, né, brilhante, fenômeno, só que a sua empresa ela não está com um maquinário eficiente. Então você tem um CEO que exerce a sua função brilhantemente, só que as suas usinas de energia elas não conseguem entregar todo aquele comando perfeito que o CEO, que o seu hipotálamo, ele demanda. Agora, quando você combina esses dois carinhas, aí sim a gente consegue fechar todas aquelas três falhas de uma maneira que nenhum outro protocolo, nenhum composto usado de maneira isolada, ele consegue fazer. Quando você combina retatrutida com o MODIC, você praticamente já corrigiu aquele problema lá com o seu hipotálamo, a sua sensibilidade à insulina ela foi restaurada, todas as suas mitocôndrias elas estão rodando bonitinho, produzindo energia do jeito que você precisa, só que ainda existe um problema que esses dois compostos, tanto o MODIC quanto a retatrutida, não é que eles não resolvam, mas demora um pouquinho para eles conseguirem chegar nesse problema e você possivelmente é uma pessoa ansiosa e não quer esperar. Qual o problema é esse, Breno? Gordura visceral, aquela gordura mais interna. Eu já falei sobre gordura visceral em diversos vídeos, caso você não saiba, a gente não está falando simplesmente de uma gordura que você consegue beliscar. A gordura visceral é um tecido mais profundo e que se torna um órgão metabolicamente ativo. Não é a sua pochete. A gordura visceral ela está atrás de toda essa pança que você consegue observar. Essa mesma gordura ela começa a despejar na sua corrente sanguínea diversas citocinas inflamatórias, TNF-alfa, IL-6, coisas que eu falo o tempo inteiro aqui nos vídeos. Então, pensa nessa gordura visceral como se fosse um sujeito que ateia fogo no meio do mato, sabe aquele espírito de porco? E esse fogo, ele começa a consumir toda a sua saúde interna, justamente porque ele aumenta todas aquelas espécies reativas de oxigênio, os ROS, e alimenta toda essa inflamação que eu acabei de falar. Enquanto você está tentando resolver todos aqueles outros problemas, esse incêndio, ele está acontecendo ao mesmo tempo. Breno, como eu resolvo tudo isso? Qual é o peptídeo que ataca de uma maneira brutal, já aprovado por órgãos reguladores lá nos Estados Unidos, FDA? Sim, tesamorelin. Para quem me acompanha, já tem vídeo falando sobre a tesa, e para você que ama que todos esses órgãos controladores eles tomem a decisão por você, a gente está falando especificamente de um análogo do GHRH, que já tem aprovação pelo FDA, é um peptídeo amplamente estudado que restaura todos aqueles pulsos naturais do hormônio do crescimento, o GH, que você mesmo produz. É um peptídeo que mira especificamente lá naquela gordura visceral, aquela gordura interna, mais difícil de ser acessada. A literatura científica já mostrou categoricamente uma redução de 18% na gordura visceral que cobre todos os seus órgãos, com o protocolo com a utilização de tesamorelin. Só que o papel da tesamorelin nesse protocolo que eu estou listando vai muito além de simples queima de gordura. Pensa no tesamorelin, nesse protocolo com reta e MODIC, como se fosse um contrapeso anabólico, beleza? Quando você está num processo de recomposição metabólica, de recomposição corporal mais profunda, o risco que você corre de perder massa muscular no meio desse processo é algo significante. Sabe aquele shape que emagreceu, mas o físico ele está longe de ter uma aparência agradável, esteticamente falando? Justamente porque essa pessoa, nesse processo de recomposição corporal, recomposição metabólica, toda a sua massa muscular foi amplamente triturada no meio desse processo. Então, o tesamorelin, ele garante que enquanto você tem retatrutida e MODIC que estão reconstruindo todo o seu sistema internamente, você não vai virar uma vela derretida durante esse processo. Sabe aquela vela derretida? Aquela coisa horrível. Você não quer esse shape. Então perceba o que esses três compostos fazem ao mesmo tempo. Retatrutida troca o CEO da sua empresa. O MODIC, ele garante que todas as suas fábricas, todas as suas usinas de energia, elas estejam funcionando de uma maneira perfeita. Já o terceiro carinha, o tesamorelin, ele apaga o incêndio da gordura visceral. Enquanto isso, ele preserva toda a estrutura sólida, o seu tecido mais vital, a sua massa muscular. E antes que você fique maluco, a gente não está empilhando peptídeo, fazendo uma salada de fruta igual eu vejo em vários protocolos que chegam até mim lá na consultoria. Utilizando esses três compostos, o que a gente está fazendo de uma maneira brilhante é um ataque em camadas, em todas essas frentes, em uma guerra que você não consegue vencer, caso você queira utilizar apenas uma estratégia, porque se trata de algo multifatorial. E é justamente aqui que entra a minha consultoria online. Se você quer que esse protocolo ele seja executado do jeito certo, com os compostos certos, na dose correta, com o contato correto, para você não cair pegando merda na internet, visto todos os seus exames, aquilo que você de fato precisa solucionar, o link está na descrição desse vídeo, está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, você entra no site, você escolhe o plano que melhor lhe atende, a equipe entra em contato com você,
Planos de 12, planos de 24 semanas, a gente consegue enviar através do médico da equipe um exame com todos os marcadores que eu avalio, não aquele exame com 12, 15 páginas que não tem nada relevante, que a gente fica no escuro muitas das vezes. Então, planos de 12, planos de 24 semanas, o mensal não, tranquilo, isso aqui não é uma consulta de que você senta com o médico e ele vai te passar um pedido. Não, eu preciso me programar a longo prazo. Então, nesse cenário, aí sim, eu vou te enviar o pedido de exame. E depois de ter esse exame em mãos, eu sei exatamente o que está acontecendo internamente com o seu corpo. E aí eu vou lá na minha caixa de ferramentas, peptídeos, e pego a ferramenta necessária para corrigir o seu problema. Link no primeiro comentário fixado, link na bio do canal e link na descrição desse vídeo. Entra no site, compra o plano e bora. Vamos voltar para o vídeo, já te expliquei o protocolo, porém, não basta simplesmente entender o mecanismo, porque a maioria das pessoas que chega até mim com algum protocolo que ela já está fazendo ou que ela quer fazer porque viu o amigo, porque escutou um relato aqui no YouTube, assistiu um vídeo sem conhecimento técnico, sem explicação devida do mecanismo, e aí ela acha que tem todas as informações e ela junta esse achismo com a sua impaciência e começa a fazer merda. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, impaciência no momento mais importante do protocolo, que é justamente a titulação de dose. A maioria dos estudos, e tem um vídeo meu recente sobre isso, eles começaram a perceber, e galera, a gente está falando de indústria farmacêutica, de grana. Esse pessoal, eles precisam acelerar o processo. Então, lá naquele primeiro estudo com a retatrutida, com 48 semanas, a titulação, ela teve vários cenários, diversos protocolos sendo adotados, mas sempre tenha em mente que eles estão querendo produzir o melhor resultado em tempo recorde. Então, você não precisa seguir aquele protocolo engessado que muito médico te passa, visto os estudos da Lilly. Não é assim que funciona, tranquilo? Cada um responde de um jeito. Então, a melhor maneira de você fazer tudo isso é titular de maneira progressiva, respeitando aquelas primeiras 4 semanas em uma dose fixa estabelecida. Por mais que você ache que você deve subir a dose, não suba. Respeite essa fase de titulação, entenda todas as respostas que o seu corpo está te enviando diariamente, principalmente relacionadas a efeitos colaterais, náuseas, diarreia, dor de cabeça. E aí depois dessas 4 semanas, aí você começa a titular de maneira progressiva, pensando em 0,5 mg se tratando da retatrutida, beleza? O segundo erro que a maioria das pessoas cometem é não treinar. De novo, vocês acham que qualquer peptídeo, principalmente retatrutida, vai resolver todos os seus problemas, vai operar um milagre na sua biologia e, consequentemente, um milagre no seu fígado. Mas a retatrutida, eu já falei sobre isso, ela não é Jesus Cristo. O nome é diferente, galera. Não é Jesus Cristo operando um milagre no seu físico e na sua saúde. Quando você resolve não fazer musculação durante o protocolo, você desperdiça exatamente o ambiente metabólico que a retatrutida ela criou para você. Os estudos mostram um aumento de 300% na captação de glicose quando você combina retatrutida com exercício físico. Quando você resolve não fazer musculação em um cenário perfeito como esse, é a mesma coisa você pegar a chave de um carro de corrida, guardar no bolso e resolver empurrar esse carro com as próprias mãos. O terceiro erro que as pessoas cometem, talvez você não tenha percebido isso, talvez você não saiba, desidratação. Sim, aquele agonismo do GLP-1 faz com que você perda sódio de uma maneira mais acelerada. Então, quando você não tem um consumo de água e eletrólitos ajustados para a sua realidade, para o seu cenário, você está atrapalhando o MOTS-c de fazer a sua função por conta dessa desidratação. Então, todo o consumo de água diariamente não é 1, 2 litros, tá? Calcule 50, 80 ml por quilo de peso corporal, porque água e eletrólitos nesse protocolo específico que eu estou te falando, e principalmente com qualquer tipo de incretina, Mounjaro, Ozempic, Reta, tranquilo? Não é uma recomendação, é uma regra estabelecida para você fazer e para você colher um sucesso ao longo desse protocolo. O quarto erro, talvez o erro que a maioria das pessoas comete durante esses protocolos com a incretina, tá justamente na dieta. Os seus músculos agora, né, eles estão muito mais sensíveis ao sinal da insulina. Então eles têm uma capacidade aumentada de absorver glicogênio de uma maneira muito mais eficiente comparado ao cenário anterior. Então, ingestão de carboidrato em períodos de pós-treino não é algo que você escolhe ou não fazer. É algo mandatório, justamente porque você tem uma maior capacidade de absorver esse carboidrato e ele não vai ficar circulando como forma de açúcar na sua corrente sanguínea. Justamente porque a retatrutida melhorou esse cenário e o MOTS-c também aumentou a sua sensibilidade à insulina. Então aproveita essa melhoria para você ingerir carboidratos, não seja um carbofóbico, não tenha medo de carboidrato. Você pode ter um consumo controlado, mas em alguns momentos mais específicos, principalmente no período pós-treino, é altamente necessário você fazer essa reposição de carboidratos para que ele seja estocado em glicogênio muscular e também em glicogênio hepático. Outro macronutriente que a galera também peca pra cacete lá na dieta, proteína. Então, em protocolos com incretinas, por mais que você tenha o terceiro braço do glucagon, Breno, você disse que ele protege e blinda toda a massa muscular. Sim, mas ainda assim você precisa fornecer um combustível de uma maneira eficiente. Então, pense 1.5 a 1.67 ali para as mulheres,
1,6, 1,8 gramas, tá? Eu tô falando de gramas de macronutriente, proteína por quilo de peso corporal. 1,5, 1,6 para mulher. Se você é uma mulher marombeira que treina pra caramba, pode jogar 1,7, 1,8 talvez. Para homens, eu gosto de trabalhar ali na faixa de 1,6 a no máximo 2,0, dependendo da quantidade de massa muscular que essa pessoa carrega no shape dela, tranquilo? Perceba o que esses 4 erros eles têm em comum. Nenhum desses erros que eu acabei de listar é culpa do composto específico da retatrutida. Todos esses erros eles são culpa da arquitetura de como você decide utilizar tais peptídeos, beleza? Em uma arquitetura errada, em um protocolo desajustado, não adianta culpar a retatrutida, o MODIC, a tesamorelin. O culpado é justamente você por adotar uma estratégia errada. E nesse ponto do vídeo, a gente retorna lá naquela primeira pergunta que abriu todo esse tema. Breno, quando eu devo parar a retatrutida? Se você me acompanhou até aqui, eu espero que você tenha refletido em cima dessa pergunta, porque essa não é a pergunta certa a ser feita. Qual é o motivo real, qual é a resposta sensata que você consegue trazer para mim, de você simplesmente, depois de ter corrigido tudo isso que eu acabei de explicar que é altamente possível, e você simplesmente decide apertar um botão e desligar todo esse trabalho interno que foi feito. Você cuidou da sua dieta, você tomou cuidado com os seus marcadores, você controlou a sua ingestão de proteína, você treinou, você fez o seu cardio, você fez todo o trabalho certinho, você fez a titulação de dose correta, você entrou com os outros compostos sinergistas para otimizar todo esse seu resultado em relação à saúde e também à sua estética. E aí você simplesmente decide de uma maneira totalmente arbitrária, ou às vezes porque você não tem conhecimento e agora você está munido de conhecimento, você decide simplesmente desligar e abandonar esse protocolo. Esse não é o caminho mais inteligente a ser feito, tranquilo? E agora você sabe bem disso, você sabe o porquê disso. Nesse ponto do vídeo, eu tenho que te pedir, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Eu sou Breno Azevedo e fui.